Rema. A palavra de Deus falada. A palavra de Deus em você, na sua boca, no seu coração, no seu dia a dia. Esse foi o objetivo do reverendo Kenneth Hagin ao fundar o Centro de Treinamento Bíblico Rema nos Estados Unidos em 1974. Ensinar as verdades bíblicas de uma forma prática para que sejam aplicadas diariamente em todas as áreas da nossa vida. Conhecer a verdade liberta. Praticar a verdade transforma. E essa palavra já transformou mais de 60 mil graduados do Rema em mais de 50 nações. Vidas que agora transformam outras vidas. No Brasil, a instituição foi fundada pelos missionários Bud e Jen Wright. Após serem graduados na escola em 1983, obedeceram ao chamado de Deus. Vá para o Brasil e leve minha palavra para libertar o meu povo. Assim eles cumpriram fielmente. Só aqui temos quase 40 mil dos graduados das mais de 130 unidades em todas as regiões do Brasil. Destas, 13 funcionam dentro de presídios brasileiros, sendo luz nas trevas, mudando a história e auxiliando poderosamente na ressocialização de muitos. O Rema é uma escola para cristãos de todas as denominações, ajudando-os a serem uma bênção ainda maior para a sua igreja e o seu pastor. O curso tem duração de 2 anos, com aulas 3 vezes na semana. É um tempo inesquecível de preparação e de crescimento espiritual. Essa é a nossa história e pode ser a sua também. Acesse rema.org.br e encontre o Rema mais perto de você. Rema. A palavra de Deus falada. A palavra de Deus em você, na sua boca, no seu coração, no seu dia a dia. Esse foi o objetivo do reverendo Kenneth Hagin ao fundar o Centro de Treinamento Bíblico Rema nos Estados Unidos em 1974. Ensinar as verdades bíblicas de uma forma prática para que sejam aplicadas diariamente em todas as áreas da nossa vida. Conhecer a verdade liberta. Praticar a verdade transforma. E essa palavra já transformou mais de 60 mil graduados do Rema em mais de 50 nações. Vidas que agora transformam outras vidas. No Brasil, a instituição foi fundada pelos missionários Bud e Jen Wright. Após serem graduados na escola em 1983, obedeceram ao chamado de Deus. Vá para o Brasil e leve minha palavra para libertar o meu povo. Assim eles cumpriram fielmente. Só aqui temos quase 40 mil dos graduados das mais de 130 unidades em todas as regiões do Brasil. Destas, 13 funcionam dentro de presídios brasileiros, sendo luz nas trevas, mudando a história e auxiliando poderosamente na ressocialização de muitos. O Rema é uma escola para cristãos de todas as denominações, ajudando-os a serem uma bênção ainda maior para a sua igreja e o seu pastor. O curso tem duração de 2 anos, com aulas 3 vezes na semana. É um tempo inesquecível de preparação e de crescimento espiritual. Essa é a nossa história e pode ser a sua também. Acesse rema.org.br e encontre o Rema mais perto de você.
Rema. A palavra de Deus falada. A palavra de Deus em você, na sua boca, no seu coração, no seu dia a dia. Esse foi o objetivo do reverendo Kenneth Hagin ao fundar o Centro de Treinamento Bíblico Rema nos Estados Unidos em 1974. Ensinar as verdades bíblicas de uma forma prática para que sejam aplicadas diariamente em todas as áreas da nossa vida. Conhecer a verdade liberta. Praticar a verdade transforma. E essa palavra já transformou mais de 60 mil graduados do Rema em mais de 50 nações. Vidas que agora transformam outras vidas. No Brasil, a instituição foi fundada pelos missionários Bud e Jan Wright. Após serem graduados na escola em 1983, obedeceram ao chamado de Deus. Vá para o Brasil e leve minha palavra para libertar o meu povo. Assim eles cumpriram fielmente. Só aqui temos quase 40 mil dos graduados das mais de 130... Vamos adorar o Senhor nesse dia. Aleluia. Você pode nesse momento fechar os seus olhos, começar a render graças. Amém. Aleluia. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Aleluia, aleluia. Você se alegra para Jesus, amém? Vamos festejar hoje, amém? Aleluia.
Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com ele vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. Mais uma vez. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com ele vivendo. Sigo em frente para o seu Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? O que posso fazer se não entregar-te, ó Deus,
demais. Amém. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Glória a Deus. Deus é bom. Não temos nenhum visitante. Dá para ver por aqui. Glória a Deus. Teve algum aniversariante durante essa semana. Se ele não chegar aqui, vai passar a hora dele. Deixa ele chegar. Amém, irmã? Zete. Glória a Deus. Rominho, pastor Rômulo. Cadê o homem? Estamos esperando aí o aniversariante do dia. Vou dar alguns segundos aqui para ele. João Paixão. Ele está fazendo suspense. Ele gosta de causar. Caleb. Glória a Deus. Benção demais. Aleluia. Vou esperar um pouquinho. Vai passar e vai ter que vir à tarde de novo. Aleluia. Alguém está vendo o João por aí? Amém. Já é todo especial. Quer ser todo. Aleluia. Vou olhar o meu tempo aqui. Aleluia. Vem não? Está dirigindo ainda. Vamos orar por esse povo aqui. Se der vontade, depois eu oro por ele. Glória a Deus. Eu queria que vocês ficassem um pouquinho mais para cá. Rômulo, pastor Rômulo. Também. Isso. Bom demais. Glória a Deus. Deus é bom. Você se alegra com a vida dos seus irmãos. Amém? Eles são bênçãos para nós. E nós realmente fazemos essa oração com o nosso coração. Que Deus continue prosperando a vida de vocês em todas as áreas. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Estenda a sua mão, Pai, em nome de Jesus. Nós te rendemos graças pela vida de cada um dos nossos irmãos, Pai. Nós temos visto, Pai, a tua operação, o teu poder na vida deles, Pai amado. Nós temos visto tudo que o Senhor tem feito. E o nosso coração se enche de alegria, Pai, por eles estarem aqui conosco, compartilhando, Pai. Tudo que o Senhor tem dado para eles, nós temos sido feitos participantes também. E nós oramos, Pai, para que eles ainda mais, cada dia mais prosperem, cada dia mais eles avancem no plano e no propósito do Senhor. Tudo que o Senhor fez até agora ainda vai continuar fazendo, Pai. Nós sabemos, Pai amado, que é para o louvor da Tua glória. E em nome de Jesus, nós declaramos abundantemente mais, cada dia mais sobre eles, Pai. No reino do Espírito, tudo já está disponível para eles, Pai. Nós oramos pela manifestação dessas graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Parabéns para vocês. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Aleluia. Chegou o aniversariante aí, atrasado. Trouxe bem bolo. Esperei, foi muito, cara. Vem cá, fica aqui na frente, vamos orar de novo. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Oração. Vou pedir o aniversariante para fazer a oração pelo aniversariante especial. Ele é todo especial. Aleluia. Estende tua mão para cá, por favor. Pai, nós queremos te louvar pela vida de Johnson, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor o alcançou, Pai, o Senhor o trouxe até nós, Pai. Nós cremos, Senhor, que Ele irá avançar no Teu propósito, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos olhos do entendimento abertos, Senhor, para compreender a Sua boa vontade, Pai. Nós cremos, assim como Sua palavra diz, que Sua vontade é boa, agradável e perfeita. E nós declaramos, Pai, que Ele viverá essa Tua vontade, Pai, em nome de Jesus.
Não somente a tua vontade permissiva, mas a tua vontade perfeita, Senhor. Em nome de Jesus, os planos do Senhor, Pai, se estabelecendo sobre ele se alegrando, Pai, em cumpri-los, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos o coração dele, Pai, satisfeito em Ti, Pai. E declaramos, Pai, que o veremos, Pai, prosperando em tudo, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Parabéns. Glória a Deus. Parabéns, Jones. Deus é bom. Você abriu a sua Bíblia? Nós vamos fazer isso bem rápido, o mais rápido possível. Antes de ler aqui os versículos que eu gosto, eu já quero avisar você, nós estamos com uma nova conta, né, um novo banco, nós mudamos. Então, principalmente quem está aí na internet, que vai fazer a sua transferência, que vai fazer a sua oferta, vai fazer aí, dar o seu dízimo, preste bem atenção, não é mais aquela conta anterior, nós mudamos agora, tá bom? Então, olha aí esse número que está aí. Você que está aqui, logo que nós nos consertarmos aqui o nosso data show, aliás, nós vamos colocar outro aqui, mas não deu tempo. Aí a gente vai estar com essa conta disponível, amém? Mas também está lá na rede social, você pode ir lá e já está mudado na descrição também no WhatsApp, está em todo canto, né? Então já está lá tudo disponível, nova conta, você pode fazer um Pix, não é? Que é mais rápido, mais prático e não paga nenhuma tarifa. Então, é só você procurar aí nas nossas redes sociais e fazer a sua transferência, amém? Amém, irmãos? Vocês são religiosos que acham que não pode ter Pix, não pode ter essa coisa? Amém? Porque tem lugares que não pode ter maquineta, não pode, né? Os religiosos, não, o que é isso? Maquineta. Não pode maquineta, não pode cartão de crédito, não pode isso, não pode aquilo. Vocês não são assim não, né? Se são, não aprenderam aqui não. Vocês arranjaram isso em outro lugar. Amém. Deus ama a quem dá com alegria. Amém. A Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria. Aqui no versículo 7 de 2 aos Coríntios, capítulo 9. Deus ama a quem dá com alegria. Se você cumprir isso, tá bom. Amém? Pode ficar tranquilo. Você está ofertando, dizimando com alegria. Amém? Amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade, Pai, de semear no reino, fazendo, Pai amado, aquilo que a tua palavra diz, cooperando com a tua obra, Pai. Fazemos isso com uma consciência, Pai, que somos semeadores, que somos patrocinadores, cooperadores com o teu reino, Pai. Por isso nós te agradecemos pelo privilégio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Aleluia. Aleluia. Bom dia, irmãos. Você está feliz? Você está bem? Glória a Deus, você está no melhor lugar. Amém? Você está no lugar de crescimento. Você está no lugar de provisão, de abundância, de paz, de alegria, de graça, de unção. Amém? Aleluia. Aleluia. Você pode estar com frio, mas eu quero te dizer, a palavra do Senhor, ela vai te esquentar. Aleluia, glória a Deus, porque o Senhor está aqui nesse lugar.
E Ele está disposto a renovar a nossa mente, a mudar o nosso coração. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que nos dá a capacidade, Senhor, de renovarmos a nossa mente. Nós queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã em tua presença. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós temos uma porta aberta. Aleluia, Pai. Obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade de nós estarmos congregando e nós aprendermos, Pai, mais do Senhor, mais da sua palavra, Senhor, porque a sua palavra, Pai, nos aconselha, Senhor, que nesse tempo, Pai, em que nós estamos passando, Senhor, nós precisamos estar com os nossos olhos em você, com os nossos olhos na palavra, naquilo que o Senhor fala, Senhor, a nosso respeito, a respeito da igreja, a respeito da autoridade, Pai, que o Senhor já nos deu, a respeito, Pai, do nome que foi dado à igreja, Pai, o nome que está acima de todo nome. E eu quero, Pai, te agradecer, Senhor, por unção no ouvir, unção no falar, a sua graça, Senhor, sobre minha vida, a sua graça sobre a vida dos meus irmãos. Obrigada, Senhor, porque nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós, Pai. O Senhor foi o plano perfeito. O Senhor é o plano perfeito, Pai, de Deus para essa terra, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o teu sacrifício, ele foi completo, Pai, para a vida da humanidade. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa manhã, Pai, poderosa em você, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês podem descer, gente. Obrigada. Então, irmãos, nós estamos aprendendo, né, alguns assuntos, valores da nossa visão. Amém? Você tem sido abençoado, você tem sido edificado. Eu sei que você tem crescido, aprendendo, né? Às vezes você até não está aqui, mas você está assistindo pelo YouTube. Mas eu tenho certeza que você está crescendo por meio dessa palavra, né, de alguns assuntos que nós temos trazido aqui. Eu quero enfatizar novamente que os valores da nossa visão, irmãos, se diz respeito ao Ministério Verbo da Vida, mas também se diz respeito à palavra do Senhor. Amém? Porque tudo aquilo que nós falamos aqui não é algo de nós mesmos, não é aquilo que nós pensamos, mas aquilo que a palavra fala ao nosso respeito. Amém? Então, você que ainda não teve a oportunidade de ver pelo YouTube a ministração do pastor Rubem, do pastor Rômulo, você tem a oportunidade, vai lá no YouTube e começa a renovar a sua mente pela palavra, começa a aprender os valores da nossa visão. E principalmente você que congrega aqui. Amém? Sabe, irmãos, existem princípios da palavra que Deus estabeleceu, não foi para ele, mas foi para o homem. E sabe, irmãos, os princípios da palavra do Senhor, elas nunca vão trazer dano nem para mim, nem para você. Elas só vão trazer graça, elas só vão trazer sabedoria. Na verdade, irmãos, a palavra do Senhor, ela é o remédio. Aleluia. Você sabia que tudo que a humanidade está precisando não é de um remédio receitado pelo médico, mas é de um remédio receitado pelo médico chamado Jesus, porque ele é o médico dos médicos. Amém? Quando nós observamos a palavra do Senhor, nós vamos ver, irmãos, que existe áreas da nossa vida que precisa ser curada. Amém? Porque às vezes a gente pensa que viver uma vida de tristeza, viver uma vida de preocupação é se importar realmente. Mas sabe que viver a palavra de Deus, irmãos, é viver uma vida abundante, é viver a palavra de Deus como realmente ela diz que ela é. Amém? Você não precisa viver uma vida de preocupação, você não precisa viver uma vida de tristeza, porque nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a esse lugar. Amém? Nós estamos aqui, irmãos, mas nós não pertencemos ao sistema desse mundo. A Bíblia diz, irmãos, que nós fomos tirados do reino, do império das trevas. O imperador que se chama Satanás já não impera mais sobre as nossas vidas. Amém? Nós fomos tirados do império das trevas, nós somos transportados para um reino. Aleluia! E esse reino, existe um rei que se chama Jesus Cristo. Amém? E o assunto que eu vou falar aqui, né, de uns valores da nossa visão, eu vou falar sobre paz e alegria. E eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz, né, lá em Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele é paz,
justiça e alegria no Espírito Santo. Amém? Irmãos, ele não tem, ele é. Amém? Ele é isso. E é interessante nós falarmos a respeito disso, porque como, irmã Monalisa, eu sou crente e eu não tenho paz. Como, irmã Monalisa, eu sou crente e eu não vivo em alegria. Irmãos, você pensa que você não tem, mas você já tem. Amém? A partir do momento que você recebeu a Jesus como seu único, suficiente Salvador, o teu espírito recriado em Cristo Jesus já tem essas coisas. Já tem paz em você, já tem alegria em você, você foi justificado pelo sangue de Jesus, você está diante do Senhor sem medo, sem culpa e sem condenação alguma. Amém? Então o que nós precisamos ter, irmãos? Nós precisamos ter consciência disso. Amém? Às vezes a gente faz uma oração errada, Senhor, me dê paz. Ei, Deus, Ele não vai te dar paz, Ele já te deu a paz. Amém? A paz já opera sobre a sua vida. Agora, o que acontece? Muitas vezes nós temos consciência mais daquilo que está fora do que aquilo que está dentro de nós. E nós precisamos, irmãos, estar mais conscientes das coisas do reino. Nós precisamos estar mais conscientes que a paz, irmãos, que excede todo o entendimento, que já foi colocado dentro de nós, o diabo não pode roubar. Circunstâncias que estão ao nosso redor não pode roubar. Agora, eu aprendo algo. Porque a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus ele estava andando por sobre as águas e os discípulos eles estavam dentro do barco, e a Bíblia diz que quando os discípulos olharam para Jesus, eles ficaram com medo. A Bíblia diz que os discípulos eles pensavam que era um fantasma. Mas sabe, a Bíblia diz que a única pessoa que teve coragem de sair do barco foi Pedro. Não é? Porque muitas vezes a gente olha, Pedro foi medroso, mas foi o único discípulo que teve coragem de sair do barco. E sabe que quando ele saiu, ele teve paz? Porque Jesus disse assim, olha, vem Pedro. E ele veio. Mas durante o percurso, irmãos, ele deixou de olhar para Jesus, ele deixou de olhar para a palavra, ele deixou de olhar para a firmeza da palavra, o do vem de Jesus. Mas sabe que quando ele deixou, ele começou a olhar para outra coisa. Ele começou a olhar para os ventos, ele começou a olhar para aquilo que estava ao redor dele. Mas sabe que sempre existiu? No momento em que Pedro saiu, irmão, sempre existiu os ventos, as tempestades. O mar à noite, ele não está calmo. Ele está bravio. Mas Pedro estava olhando para a coisa errada. Ele deixou de olhar para Jesus. Ele deixou de olhar para a palavra. Amém? E nós precisamos compreender essas coisas. Porque a Bíblia, irmãos, ela vem falando que o reino de Deus, ele não vem com visível aparência. Eu quero que você abra comigo lá em Lucas. Lucas no capítulo 17. No versículo 20. Essas são as palavras do Senhor. Aleluia. Rubênio, não chegou água. Aleluia. Fale assim comigo, o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia, como eu posso estar consciente disso? Quando eu vivo uma vida no Espírito. Quando eu tenho mais consciência daquilo que está dentro de mim do que aquilo que está passando fora de mim. Porque, irmãos, nem o diabo está perto de mim. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor. Amém? O que está perto de mim e de você é os anjos do Senhor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Amém? E a Bíblia vem falando aqui, irmãos, no versículo, Lucas 17, no versículo 20, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia! Sabe, o fato de Jesus ter falado assim, olha, o reino de Deus, ele não vem com visível aparência, ou não dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo lá.
Você sabe que existe isso? Que pessoas, que o jornal, que a revista vai dizer aquilo que está reinando na sua vida, que não é a paz, que não é a alegria, mas o que está reinando no momento e que vai persuadir a sua vida, que vai pegar você, é a doença que está aí fora, que significa que é o coronavírus. Quantas vezes, irmãos, pessoas ou jornais ou uma notícia chegou aos seus ouvidos para dizer, olha, isso está reinando. É isso que está reinando no momento. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz assim, o reino de Deus não vem com visível aparência, porque o reino de Deus já está dentro de mim, dentro de você. Aleluia! O reino de Deus, irmãos, ele não está fora. Não é aquilo que você está vendo que vai reinar em sua vida. Não é o corona que vai reinar em sua vida. Não é a enfermidade que vai reinar em sua vida. Não são as circunstâncias que vai reinar em sua vida. Porque o reino de Deus, irmãos, ele é paz. Ele é alegria, ele é justiça. Aleluia! Aleluia! E sabe, a Bíblia fala, irmãos, que a paz já está dentro de nós. A gente não precisa pedir paz para Deus. Sabe, a gente pode pedir outras coisas. A gente pode pedir mais ousadia. Mas paz não, irmãos. A paz já reina dentro de nós. Porque a paz, irmãos, é um dos frutos do Espírito. A Bíblia diz, irmãos, que quando você for ver lá em Gálatas, no capítulo 5, você vai ver lá amor, alegria, paz. Você vai ver várias coisas. É o fruto do Espírito recriado em Cristo Jesus. Então, nós precisamos externar isso. Amém? E, irmãos, eu quero te dizer uma coisa. As pessoas, elas não estão precisando de dinheiro. As pessoas do mundo, elas não estão precisando de mais bens, de casas, de carros, não, irmãos. As pessoas, elas estão precisando de paz. A paz que eu tenho e a paz que você tem. É exatamente isso que as pessoas estão precisando, da paz que está em nós, irmãos. E nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus, estarmos mais conscientes disso. Amém? Aleluia. Você é consciente da paz que está dentro de você? Aleluia. Precisamos estar mais conscientes disso. Porque, irmãos, quando nós temos paz, tudo vai cooperar. Quando nós temos consciência da paz, tudo vai cooperar ao nosso favor, porque nós estamos andando segundo os princípios da palavra do Senhor. Por mais que falte recursos em sua vida, essa paz, irmãos, vai trazer um descanso de Deus. Porque o contrário de paz é medo. O contrário de paz é ansiedade, é preocupação. E Jesus diz, olha, não ande ansioso por coisa alguma. Porque eu tenho cuidado de você. Ei, irmãos, Deus tem cuidado de você. E sabe, tem uma versão que diz assim, você é um interesse particular do Senhor. Aleluia, aleluia. E sabe, a Bíblia fala, irmãos, que Jesus ele não veio para ele mesmo. A Bíblia vem falando, irmãos, lá em João, no capítulo 20, que quando Jesus ele ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que os discípulos eles estavam dentro de uma casa e as portas estavam trancadas. E diz que Jesus ele passou por aquelas portas e a Bíblia diz que a primeira palavra que ele falou para os discípulos foi: a paz esteja com vocês. Aleluia! Ele se colocou no meio dos discípulos e ele disse: a paz esteja com vocês. Vejam as minhas mãos, vejam as minhas feridas, mas eu estou vivo. Aleluia! Porque, irmãos, nós podemos ter essa segurança, porque Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Aleluia! E a Bíblia diz, irmãos, que foi naquele momento que Jesus soprou sobre os discípulos e houve um novo nascimento. Amém? A paz esteja com você. E ele diz assim, olha, assim como Deus me enviou, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Com o quê? Com a paz. Com a paz que excede todo o entendimento.
O diabo não pode roubar a sua paz, irmãos. Circunstância não pode roubar a sua paz. As notícias que estão aí fora não podem roubar a sua paz. Porque, afinal de contas, não foi as notícias, não foi homem, não foi o diabo. Foi Deus que deu a tua paz. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, irmãos, como eu falei para você, ele não veio para ele mesmo. E aqui em Isaías, aleluia, a Bíblia diz, em Isaías no capítulo 9, no versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Ei, irmãos, quem está governando a sua vida? Quem está governando a sua vida? Quem está governando a vida da sua família? Não são as circunstâncias, não é a doença, não é a má notícia. Deus está governando por meio de Jesus Cristo em sua vida. A Bíblia diz assim: o governo está em seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. Aleluia! Aleluia! Tudo que a humanidade precisa, irmãos, está em Jesus. Jesus é o plano perfeito. Jesus foi o plano perfeito. E sabe, irmãos, todas essas coisas aqui, não é? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, é tudo que está em mim e em você. Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. Aleluia. Oh, irmãos, que versículo poderoso. Como Jesus, irmãos, ele conseguiu fazer a obra completa. A obra do Senhor, irmãos, não deixou vácuo, não deixou nada incompleto. Tudo foi completo em Jesus. Jesus, ele veio completo para nós. E os seus nomes, né? Como está falando aqui, o seu nome será maravilhoso. Conselheiro. Sabe que Deus, ele quer te maravilhar. Sabe que Deus, ele quer te dar conselho. Sabe que Deus, nesse tempo, irmãos, de pandemia, ele quer te fortalecer. Aleluia. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Essa é a sua realidade, essa é a minha realidade, irmãos. A minha realidade é a sua realidade, é a realidade do céu, não é a realidade da terra. Aleluia, nós fomos chamados, irmãos, para andarmos nessa consciência. E a Bíblia vem falando, irmãos, lá em João, no capítulo 16, no versículo 33, fala assim, olha, estas coisas eu vos tenho dito. Aleluia, o próprio Jesus falando, ele diz assim, ó, essas coisas eu vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo você vai passar pelas aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! E sabe, irmãos, que muitos de nós não temos inclinado os nossos ouvidos para ouvir a voz de Jesus. E Provérbios fala, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. E sabe, quando você for ler lá em João, no Evangelho de João, que eu acabei de falar, no capítulo 16, não é? No versículo 14, no capítulo 14, no capítulo 17, você vai ver que Jesus está falando sobre uma pessoa, irmãos. Estas coisas eu vos tenho dito. Jesus estava falando de um assunto, irmãos, importante. Jesus estava falando de uma pessoa. E que pessoa era essa? A pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Como eu preciso, como eu posso, irmã Monalisa, estar consciente dessa paz que Deus já colocou dentro de mim, que o próprio Jesus conquistou naquela cruz. Quando eu tenho comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo, irmãos, Jesus está no Espírito Santo. Jesus está aqui, irmãos, na pessoa do Espírito Santo dentro de nós. Ele advoga as nossas causas. Ele é o nosso conselheiro. Ele é aquele, irmãos, que nos aconselha. Ele é aquele, irmãos, que nos guia a toda a verdade.
A Bíblia diz, irmãos, que os discípulos eles não estavam preparados. Por quê? Porque eles não tinham ainda descido o Espírito Santo sobre a vida deles. Mas nós estamos preparados com essa paz, para que nós venhamos levar essa paz para a vida de outras pessoas. E sabe, irmãos, a Bíblia vem falando, eu quero que você abra comigo nesse versículo, em Romanos, no capítulo 15. Sabe, irmãos, o que o Espírito Santo, ele revela, a Bíblia diz, irmãos, que o Espírito Santo, ele revela as profundezas do Senhor. Sabe que você pode ter nessa semana, durante essa semana, quando você se dispôs a buscar o Espírito Santo, quando você se dispôs a ter comunhão com o Espírito Santo, você pode ter informações privilegiadas que outras pessoas não têm. Aleluia. Você pode ter informações privilegiadas. Porque a Bíblia diz, irmãos, que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que jamais penetrou em coração humano, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus, Ele revela por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai revelar um bom futuro para você. É o Espírito Santo que vai te dar, irmãos, informações privilegiadas que outras pessoas elas não sabem. Amém? E a Bíblia vem falando aqui em Romanos, no capítulo 15, no versículo 13. Eu acho esse versículo demais, irmãos. Diz assim: e o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A Bíblia diz, irmãos, que é necessário que nós nos aproximemos de Deus, crendo que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. E a Bíblia está falando aqui, irmãos, que o Deus da esperança vai nos encher de toda alegria e paz. Onde? No teu crer. Na tua fé, na tua convicção, na tua ousadia. Deus, irmãos, vai te encher de paz e de alegria. Aleluia! Tudo que Deus precisa na minha vida e na sua vida é do seu crer, é do meu crer. Porque a Bíblia diz, irmãos, que quando Jairo procurou Jesus, e Jesus ele estava ali no meio da multidão, e algumas pessoas chegaram para Jairo, olha, não atormente mais o mestre, porque a sua filha já morreu. E sabe o que Jesus falou? Ei, rapaz, creia somente. E paz foi estabelecida na vida daquele homem, irmãos. E a alegria foi estabelecida na vida daquele homem, irmãos, porque foi Deus que falou. Foi Jesus que falou. Aleluia. Que o Senhor encha. Que o Deus da esperança vos encha de toda a alegria. Existem algumas versões que falam de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Que coisa boa, irmãos, é nós compreendermos, porque a Bíblia vem falando, irmãos, que em João, no capítulo 14, no versículo 27, que Jesus deixou a paz. Jesus não deixou o tormento para você. Ei, Jesus não deixou a ansiedade para você. Ei, Jesus não deixou a preocupação para você. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo dá. Aleluia. Eu não dou a paz como o mundo dá. Qual é a paz que o mundo tem, irmãos? É quando tudo está bem. Aí eu tenho paz. Quando eu tenho dinheiro no bolso, aí eu tenho paz. Quando os comércios estão abertos, aí eu tenho paz. Mas sabe, irmãos, a Bíblia está falando aqui que Jesus dá a paz que o mundo não recebeu, mas você recebeu. Aleluia! Porque Deus vai usar, irmãos, essa dificuldade, essa circunstância, esse levante de Satanás para você prosperar. Aleluia! Aleluia! Você sabe, irmãos, eu estou falando de paz, mas eu já estou rindo. Sabe que a paz e a alegria, irmãos, está de mãos dadas.
Elas não se separam, irmãos, elas estão juntas. Elas estão unidas e misturadas, igual arroz de terceira. Grudadinhas. Porque quando você tem consciência da paz, irmãos, você tem consciência da alegria. Quando você tem paz em sua vida, irmãos, quando você tem consciência, porque quando você tem, não, você já tem paz. A paz já está em você. O que nós precisamos, irmãos, é estar mais conscientes dessa paz. Eu deixei a paz. Jesus falou, eu deixo-vos a paz. Aleluia. Ai, irmã Mona Lisa, eu não posso estar preocupado. Pode, se você quiser, você anda preocupado. Mas sabe, irmãos, a preocupação não foi feita para você. A ansiedade não foi feita para você. Porque a preocupação é o contrário de fé, de convicção, de ousadia. E nós precisamos, irmãos, partir para cima do diabo. É não ter medo, irmãos, porque o diabo sabe quando você tem consciência da paz que reina dentro de você. O diabo sabe, irmãos, quem é você. Aleluia. Aleluia. Teve um dia que a Gabriela estava com alguns sintomas lá em casa, e nós estávamos almoçando e nos preparando para deixar o bem no colégio. E ela começou a dizer os sintomas, irmãos, nós nos levantamos daquela mesa, e nós colocamos as mãos sobre ela e disse, Satanás, aqui não. Aqui não, você sabe. Sai daqui, eu te repreendo em nome de Jesus, saia daqui. Na autoridade que há no nome de Jesus. Você não reina nesse lugar. O nosso território é o nosso território, aqui não. Irmãos, depois daquele dia, só melhoras. Sabe aquela música do Eliezer? Só vai melhorar. Irmãos, só melhorando, só avançando. E a gente pôde ver, irmãos, o poder da ressurreição em operação no corpo dela. Por quê? Porque é uma consciência. Precisa ter uma consciência. Não é Deus, irmãos, que precisa dar. A Bíblia diz que Ele já nos deu, visto como pelo seu divino poder. Ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Ele já te deu tudo. Você só precisa estar consciente disso. Amém? Aleluia. A Bíblia vem falando, irmãos, também, que independente, né, de qualquer situação, a Bíblia vem falando em 1 Pedro, no capítulo 5, diz que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre ele, lança a tua preocupação, lança a tua ansiedade sobre Jesus. Porque ele tem cuidado da sua vida. Sabe, irmãos, um exemplo que eu posso dar a respeito de coisas exteriores e da paz que reina. A Bíblia fala que o rei Josafá, diz que grande multidão vinha contra ele, e não ia dar tempo dele se preparar. A Bíblia diz que vários exércitos vinham contra ele, irmãos, e naturalmente falando, o reinado de Josafá já estava acabado. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele pôs-se a buscar o Senhor. Aleluia. Ele pôs-se a buscar o Senhor. Ele começou a lembrar da aliança que o Senhor tinha feito por meio de Salomão. A Bíblia diz que Josafá começou a lembrar, a falar para o Senhor. Lembra que Deus fala, olha, traga-me a memória, vamos entrar em juízo. Mostra-me as tuas razões. A Bíblia diz que Josafá, ele fez isso. E a Bíblia diz que quando Josafá começou a falar com o Senhor, diz que Deus falou, irmãos. Deus falou, porque quando nós falamos, quando nós oramos, Deus sempre vai falar. Deus sempre tem uma resposta de paz, Deus sempre tem uma resposta de refrigério. E sabe o que Deus falou para Josafá? A peleja não é sua. Aleluia, a peleja não é sua. Fique parado, toma posição e veja o grande livramento que eu vou dar.
E sabe, irmãos, existem algumas situações nas nossas vidas que a gente está agarrando a situação, agarrando. Não, eu vou resolver, eu vou resolver. Irmão, solta isso, entrega a tua ansiedade para o Senhor. E muitas vezes, irmãos, a gente não está entregando os nossos problemas, a circunstância que se levanta contra as nossas vidas, que tenta nos atemorizar, que tenta nos parar. E muitas vezes, irmãos, aquilo que precisava ser resolvido por Deus, a gente quer resolver. Mas a partir do momento que você solta essa circunstância, que você confia no Senhor de todo o teu coração e você não se apoia no teu próprio entendimento, irmãos, você vai compreender, irmãos, que a peleja não é sua. Não é pela carne, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito do Senhor. E sabe, irmãos, quando você entrega ao Senhor, irmãos, a sua causa, é como se fosse a causa dele, ele resolve por você. Ele faz por você. E sabe, irmãos, é muito mais excelente. Porque às vezes a gente fica esperando, a gente fica pensando, como Deus vai fazer, irmãos, não está com você. Não é da sua conta como Deus vai fazer. Uma coisa é certa, Deus vai fazer. A peleja não é sua. A peleja não é sua, a peleja é do Senhor. Não é homens que vai fazer. Aleluia. Essa questão aí, irmãos, não é o governador que vai fazer, que vai resolver. Não é o prefeito que vai resolver. A Bíblia fala, irmãos, lá em Isaías, que o próprio Deus vai tirar as máscaras do nosso rosto. Ele vai trazer salvação. Ele vai descobrir, irmãos. Ele vai tirar o véu das nações. E ele vai aniquilar a morte. É ele que vai fazer. E sabe, pode ser que você não esteja passando por alguma enfermidade, por alguma situação, como está imperando aí fora, né? O coronavírus, as pessoas morrendo. As pessoas doentes, pode ser que o seu problema seja outro, mas sabe, irmãos, o mesmo Deus que resolve outros problemas menores, ele vai resolver o seu problema que é maior. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Deus não está, irmãos, com a sua mão atada. Deus não está com a sua mão fechada. A Bíblia diz, irmãos, que a mão do Senhor está estendida. Ela não está encolhida para que não venha abençoar. A mão do Senhor está estendida sobre as nossas vidas, sobre essa igreja, sobre o corpo de Cristo. Porque nós estamos aqui, irmãos, não é por acaso. Você percebe que já era hora de Jesus ter voltado, mas por que ele não voltou, irmãos? Ele não voltou porque nós precisamos fazer a diferença nesse lugar. Nós precisamos fazer a diferença na nossa cidade, no nosso bairro, no lugar onde nós estamos, no nosso trabalho. E o que, irmãos? É falar dessa paz. É falar, irmãos, que Deus é bom. É falar aquilo que a palavra fala ao nosso respeito e a respeito dos outros. Porque, irmãos, Deus, ele não amou os crentes, Deus amou o mundo. Ele amou o mundo, que ele deu o seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia fala também lá em Filipenses, eu quero que você abra lá. Aleluia. Filipenses. Como eu posso fazer, irmã Mona Lisa, para que eu venha ter consciência dessa paz? Aleluia. Filipenses no capítulo 4. Filipenses 4, no versículo 4, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração
e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo, irmãos, ele está ensinando aqui, e eu tenho certeza, irmãos, que aquilo que Paulo ensinava era aquilo que ele vivia. E como nós todos já sabemos, a Bíblia diz que quando Paulo, ele foi, nos históricos diz que quando Paulo ele foi escrever essa carta, ele estava preso. Ele estava aconselhando os irmãos que estavam fora se alegrar. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Sabe, irmãos, que Paulo ele tinha todos os motivos para estar triste, para estar murmurando, para estar reclamando, para viver uma vida de depressão, porque ele estava fazendo a vontade do Senhor, ele estava sendo perseguido. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele escreveu a esses irmãos, ele diz assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não importa aquilo que você está passando, né? Colocando, né, em outras palavras, não importa aquilo que está fora. A alegria já está dentro de você, portanto, se alegre. Porque a alegria, irmãos, não é você estar alegre, você é alegre. Porque a Bíblia diz, irmãos, que a alegria do Senhor é a nossa força. Você presta atenção, você que lê a sua Bíblia, você vê Moisés falando sobre a alegria, você vê Neemias falando sobre a alegria, você vê Jesus falando sobre a alegria, você vê Paulo falando sobre a alegria. E o que você está esperando para se alegrar? Aleluia! Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ali seja a vossa moderação conhecida. De todos os homens, perto está o Senhor. Não ande ansioso por coisa alguma. O que a Bíblia está falando, irmãos, aqui? Quando eu ando ansioso, eu preciso fazer uma coisa. Eu preciso chegar diante do Senhor. Para que se faça conhecida todas as coisas que eu estou passando. Porque há algo que eu estou passando, alguma circunstância que eu estou passando, está me trazendo ansiedade. Mas Paulo está dando aqui o bizu. Olha, quando você estiver ansioso, não anda ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. O que eu devo fazer, irmãos? Pedir ao Senhor, orar ao Senhor. Se fazer conhecido os meus problemas, se fazer conhecida a circunstância que está sobre a minha vida, que está fazendo com que eu esteja ansiosa. E a Bíblia diz, irmãos, que quando eu faço conhecido pelas petições e pela oração e pela súplica, eu começo, a partir desse momento, a render graças ao Senhor. Pai, eu te rendo graças porque essa situação ela já está resolvida. Eu te rendo graças, Pai, porque a peleja não é minha, a peleja é sua. Eu quero te render graças, Pai, porque eu sei que o Senhor é o Deus que abre portas. Eu sei, Pai, que mesmo que o homem tenha fechado a porta, o Senhor pode derrubar uma parede para mim. Irmãos, é rendendo graças, é rendendo graças, é rendendo graças. Porque algo, irmãos, existe duas coisas que pode estar na nossa boca. Ou a rendição de graças ou a murmuração. Mas Paulo está falando aqui, irmãos, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Você não simplesmente entrega para o Senhor a sua ansiedade, a sua preocupação, mas você rende graças. Você se faz conhecido diante do Senhor, mas você rende graças por aquilo que Ele já fez. Porque a fé não é para amanhã, irmãos, a fé é para hoje. Quando você está orando, você recebeu hoje. É para hoje, é para agora. É imediatamente. Aleluia! Eu te rendo graças, Pai. Porque essa situação já foi resolvida. Eu te rendo graças, Pai, porque o suprimento já está chegando. Eu te rendo graças porque o Senhor é o supridor das minhas necessidades. Eu te rendo graças, Pai, porque eu estou nesse mundo, mas eu não pertenço a esse mundo. Eu não vou ser participante da crise. Eu não vou ser participante da falta. Eu sou participante da glória do Senhor sobre a minha vida. Eu sou participante do suprimento da mesa farta. Eu sou participante da graça do Senhor que está sobre a minha vida, que pode ser aumentada a cada dia. Aleluia! É render graças, irmãos. É rachar o ouvido do cão. Você sabia que tem uma versão que fala,
Quando você for ver lá no grego, racha o ouvido do cão. E era isso, irmãos. Paulo estava ensinando, mas Paulo fazia. Paulo fazia. E ele entendia que ele precisava subir de nível. Nós precisamos subir de nível nesse negócio, irmãos. Porque o diabo está aumentando a pressão. E o que nós precisamos fazer? Pressioná-lo com a palavra. Não é com a nossa força. Não é com a força do nosso braço, mas com a palavra. Na nossa boca, no nosso coração. E sabe, Paulo, ele vem falando aqui. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Quando eu faço isso, irmãos, quando eu entrego a minha ansiedade ao Senhor, quando eu, irmãos, rendo graças ao Senhor, diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Vai guardar o vosso coração. A paz, interessante que ele diz assim, ó, a paz que excede todo o entendimento. Irmãos, é a paz que excede toda a lógica humana. A Bíblia diz, irmãos, que Abraão, ele creu contra a esperança. Abraão, ele estava envelhecendo, o seu corpo estava amortecido, mas a Bíblia diz que pela fé, ele ousou crer que Deus era poderoso para cumprir aquilo que ele tinha prometido para ele, que era dar um filho. Então a paz que excede todo o entendimento guardou a mente de Abraão naquele momento, irmãos, naquela circunstância. É isso que Deus quer fazer na sua vida. A paz que excede todo o entendimento. Eu não posso ir para a igreja. Por quê? Porque eu posso pegar a doença lá. Eu posso pegar o corona lá. A paz que excede todo o entendimento vai guardar a tua vida. Eu não posso ir para a academia, porque uma pessoa morreu lá. A paz que excede todo o entendimento vai guardar a tua vida e o teu coração em Cristo Jesus. Eu não posso ir para o mercantil fazer as compras, porque eu posso pegar em alguma coisa e alguém que estava doente. A paz que excede todo o entendimento vai guardar a tua vida, vai guardar a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Aleluia! Irmãos, a fé não nega os fatos. A fé não nega aquilo que está acontecendo. Mas, irmãos, nós andamos pela fé e nós entendemos. Pela fé nós entendemos. Pela fé nós entendemos. Pela fé você entende que você não está, irmãos, desassistido. Que a lei do Espírito de vida está sobre você. Que o poder da ressurreição está sobre a sua vida. Que você não vai morrer. Mas que você vai viver e você vai contar os feitos do Senhor. A paz que excede todo o entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. E é isso, irmãos, que Salmo 91 está falando. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você sabe o que é esconderijo? O diabo não sabe nem onde tu tá. O diabo não conhece esse endereço, irmãos, porque é o esconderijo do Altíssimo. E a sombra do Onipotente você vai descansar. Aleluia. Aleluia. Uma pessoa recentemente, irmãos, veio a óbito, já está com uma semana lá no condomínio. Irmãos, assim, ainda bem que eu não faço parte do grupo. O Rubem é que fica lá no grupo, só prestando atenção. Irmãos, todo mundo com medo. Todo mundo com medo. Todo mundo com raiva, porque a família não avisou que a mulher estava doente.
Você imagina se a família tivesse avisado com a mulher em vida, o que é que não tinha acontecido? Depois que a mulher veio a óbito, as pessoas começaram a querer fazer confusão. E essa pessoa é justamente a tia da minha professora da academia. E já estamos uma semana sem academia. E ela colocou no grupo: gente, eu estou querendo voltar. Fale aí, quem quer voltar. Se vocês quiserem voltar, a gente usa máscara, a gente passa álcool gel. Só eu. Mais ninguém, irmãos. Mais ninguém. O que está reinando na vida dessas pessoas? Irmãos, tem crentes, hein, ali. Crentes. Irmãs crentes que fazem exercício junto comigo. Elas não vão porque elas estão com medo. Mas não significa que elas não têm a paz de Deus. Elas não têm consciência disso. Elas estão mais conscientes do coronavírus. Mas a Bíblia está falando aqui, irmãos, que quando nós vivemos uma vida em comunhão com o Espírito Santo, a paz que excede todo o entendimento vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Aí ele continua: finalmente, irmãos, porque Paulo vem falando que nós devemos pensar, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Então nós precisamos, irmãos, colocar como guarda na nossa mente, né? A Bíblia vem falando aqui, se você for ver no grego, você vai ver que existe um guarda. A paz é como um guarda nas nossas vidas. A paz é como um guarda. Quando uma notícia chega, o guarda está na porta, não vai entrar. Quando o medo chega, o guarda que se chama paz está na porta, não vai entrar. Você não vai entrar. A paz que excede todo o entendimento vai guardar a nossa vida e o nosso coração em Cristo Jesus. E sabe, irmãos, a Bíblia não vem falando aqui, porque, como eu falei para você, Paulo estava preso. E a Bíblia não vem falando aqui que Paulo, ele apanhou e depois foi preso. Mas a Bíblia fala que em Atos, sim. Você sabe que, irmãos, nós estamos nos últimos dos últimos dias. E a pressão vai aumentar. Assim como a pressão aumentou para Paulo, e Paulo compreendeu que ele precisava subir de nível. Sabe que eu e você precisamos subir de nível? A Bíblia não fala aqui na carta aos Filipenses que Paulo apanhou, mas em Atos fala que Paulo apanhou. Mas ele percebia pelo Espírito, porque Paulo ele era um homem guiado pelo Espírito de Deus. Paulo ele tinha comunhão com o Espírito Santo. Porque a maioria das cartas, você vê, quem escreveu foi Paulo. E a Bíblia vem falando aqui, irmãos, sobre a comunhão, né? Como ser guiado pelo Espírito. Isso foi Paulo que recebeu por meio de Jesus Cristo. E a Bíblia vem falando aqui em Atos, no capítulo 16, eu quero que você abra lá. Atos, no capítulo 16. Olha só, irmãos. A Bíblia fala que Paulo ele foi preso mais uma vez. Mas diferente da carta aos Filipenses, a Bíblia diz que ele apanhou aqui em Atos. A Bíblia fala aqui, Atos no capítulo 16, no versículo 19, diz assim: vendo os seus senhores que lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando os preitores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os preitores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Irmãos, eu acredito
que nenhum de nós aqui fomos presos por causa do evangelho e nem apanhamos por causa do evangelho. Mas sabe, eu vejo aqui, irmãos, Paulo como uma figura, como um testemunho de que aquilo que nós estamos passando hoje, nós podemos superar. Por meio de nós andarmos segundo a palavra de Deus, observando a palavra de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que eles foram despidos e eles apanharam com vara. E a Bíblia diz aqui, diz que depois que lhe deram muito açoites, os lançaram no cárcere, ordenando-lhe ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés e o tronco. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Você sabe, irmãos, que Paulo ele foi bíblico? A Bíblia vem falando lá em Tiago que aquele que está triste, aquele que está sofrendo, ore. Mas aquele que está alegre, cante louvores. A Bíblia não nega os fatos, irmãos. Paulo ele não negou os fatos. Ele apanhou sim. Ele chegou naquela prisão, ele estava meio baqueado. Mas sabe, a Bíblia vem falando, irmãos, que Paulo ele foi bíblico, ele estava triste, mas ele orou. E a Bíblia diz, irmãos, que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Aleluia! Paulo buscou ao Senhor, irmãos. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele buscou ao Senhor, diz que por volta da meia-noite eles oravam e eles cantavam louvores ao Senhor. E os demais companheiros ouviram. Ele começou a se alegrar. Porque ele entendia que a alegria do Senhor era a força dele. Ele começou, irmãos, a compreender, irmãos, que quanto mais ele se alegrava, mais a força do Senhor vinha sobre ele. E sabe, irmãos, quando nós compreendemos a palavra do Senhor, quando nós observamos aquilo que está escrito a nosso respeito, irmãos, aquilo que nós não podemos fazer, Deus começa a fazer. Porque a Bíblia diz, irmãos, que quando eles estavam orando e cantando ao Senhor, diz que sobreveio um terremoto tão grande, que todas as prisões foram abertas, não somente dele. E sabe, irmãos, o que eu quero te falar nessa manhã é que quando nós, irmãos, observamos a palavra, quando nós vivemos em uma vida de paz e de alegria, tendo consciência dessa paz e dessa alegria que já está dentro de nós, irmãos, não é somente nós que vamos ser libertos, mas aqueles que estão ao nosso redor. Aleluia, vidas serão salvas, irmãos, porque nós vamos ser praticantes da palavra, nós não vamos ser somente ouvintes daquilo que nós estamos ouvindo, mas nós vamos ser praticantes da palavra, porque a Bíblia diz, irmãos, que nós somos bem-aventurados. Em tudo que nós realizarmos, tudo que nós colocarmos as nossas mãos vai prosperar. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a tua força, meu querido. A Bíblia diz que a alegria, ela aformoseia o rosto. A Bíblia diz, irmãos, que a alegria, ela é o bom remédio. Aleluia, você já tomou seu remédio hoje? Aleluia, irmãos, o diabo fica doido. Quando você está passando por alguma situação e você está rindo. Aleluia. Porque você já é alegre, você já é feliz, aleluia. E sabe que quando nós, irmãos, nos deparamos com essas situações, não é? Claro que a gente não vai se deparar com a situação que Paulo estava vivendo, porque a Bíblia vem falando, irmãos, que nós precisamos nos posicionar nessa alegria e nessa paz, que uma vez foi dada a nós. E sabe o que Jesus fala? Que essa alegria que foi dada a nós, irmãos, ninguém pode roubar. Ninguém pode tirar essa alegria que está dentro de você. Não importa, irmãos, aquilo que você esteja passando, qual foi a notícia que foi dada. Irmãos, Jesus fala em sua palavra que a alegria que foi dada, e uma vez que foi dada, ninguém pode tirar essa alegria de você.
Agora, como a gente precisa fazer com que essa alegria não seja roubada, irmãos? É nós orarmos e vigiarmos. E como nós vigiamos, irmãos? Rendendo graças ao Senhor. Abrindo a nossa boca, irmãos, porque a nossa boca é o nosso escape. Aleluia! A nossa boca, irmãos, ela vai dizer exatamente aquilo que o nosso coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Não é somente você crer com o seu coração, é você falar com a sua boca. Paulo diz, irmãos, criei, por isso falei. Nós cremos, por isso nós também falamos. Começa a render graças ao Senhor pela tua vida. Começa a render graças ao Senhor porque o Senhor te deu uma vida abundante. Começa a render graças ao Senhor porque você respira. Você está respirando, começa a render graças ao Senhor, porque Deus guarda a tua vida, Deus guarda a tua família. Começa a render graças ao Senhor, irmãos, porque a rendição de graça, irmãos, é um ato de fé. Aleluia, e eu sei que você tem essa manhã vários motivos para você agradecer ao Senhor. Você tem muitos motivos, irmãos, para estar feliz. A Bíblia diz, irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes. Você não vai permanecer, você vai passar. O passardes por várias provações. E sabe o que Tiago diz? Que quando nós passamos, quando nós temos a alegria, quando nós estamos passando pelas provações, nós vamos produzir em nós a perseverança. Aleluia, foi isso que Paulo fez. Paulo, irmãos, decidiu subir de nível, porque ele sabia que cadeias estavam esperando ele, que açoites estavam esperando ele. Mas sabe, ele subiu de nível. Ele viveu a palavra e a sua vida funcionou. E sabe o que ele falou lá em 1 Timóteo? Eu guardei a minha fé. Eu combati o bom combate. Eu guardei a minha fé. Existe uma coroa que está preparada para mim. Aleluia, irmãos, existe uma coroa que está preparada para você. Se tão somente você perseverar na palavra do Senhor, naquilo que Ele falou ao teu respeito, paz e alegria. A paz e a alegria do Senhor reina dentro de você. Não é o corona, como as pessoas falam, né? A coroa. Não, existe uma coroa que já está sobre a sua vida. Coroa ao invés de cinzas. Óleo de alegria ao invés de pranto. Aleluia, veste de louvor ao invés de espírito angustiado. A fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para o louvor da sua glória. Aleluia, glória a Deus, seja abençoado na prática da palavra. Aleluia. Deus. Deus é bom. Aleluia. Você foi abençoado com toda certeza. Amém? Glória a Deus. Todos são de casa. Não vamos fazer nem o convite, né? Todos já são de casa. Glória a Deus. Então eu posso. Tem alguém com alguma dor? Alguma enfermidade precisando de oração? Se você está aqui precisando de oração, nós queremos orar por você. Todos sarados? Oh, glória. Amém. Então, eu quero dar aqui alguns avisos, né? As matrículas do Rema ainda estão abertas. Ainda tem algum desconto? Até segunda-feira ainda tem desconto para você que vai fazer o Rema. Amém? Momentaneamente, né, por causa dessas circunstâncias, o Rema vai estar funcionando online, amém? Mas logo que essa situação for resolvida, né, dos fechamentos, ela volta a ser presencial, amém? Estou falando isso porque pode ser que você diga, eu vou fazer porque é online, eu vou ficar em casa e faço, mas não há esse plano de que permaneça online, amém? Na verdade, isso é uma coisa, como eu falei, momentânea. O Rema é uma escola que tem aulas presenciais. Amém? Qualquer informação, você procura aqui a irmã Mona Lisa. As matrículas ainda vão permanecer abertas por um bom tempo. Ela pode lhe dizer
depois até que dia, mas o nosso conselho é que faça a sua matrícula o mais rápido possível, amém? Para que você possa desfrutar de tudo e ainda ter uma facilidade na questão do pagamento, não ficar tão imprensado para você, amém? Glória a Deus. Então procura aqui a irmã Mona Lisa. Irmãos, como vocês sabem, né, todas essas circunstâncias que estão surgindo fez com que nós mudássemos alguns horários dos nossos cultos. E hoje, à tarde, o nosso culto será 14h30. Vai de 14h30 às 16 horas. Amém? A igreja só pode funcionar até às 16 horas. Ok? Então a gente vai fazer isso. Culto de 2h30 até às 16. 2h30 às 4. Ok? Na semana, terça e quinta-feira, eu reuni ontem a diretoria, a gente teve a nossa reunião e nós achamos por bem fazer a transmissão do culto, fazer o culto apenas online, amém? Então, durante a semana, terça e quinta, esse decreto vai durar aí 14 dias, não é isso? Então, nós vamos ter 2 semanas com cultos da semana, na terça e na quinta, que serão online, somente cultos online. E no domingo, culto presencial. Amém? Então, domingo que vem, culto presencial. Amém? Que horas? 9h30 da manhã e 14h30. Os cultos presenciais precisam de inscrição. Então, você que vem, faz a sua inscrição. O link vai estar sempre disponível lá no nosso grupo. E você que não está no grupo, me procura para colocar o seu nome lá no grupo. E você que não é da igreja, não congrega conosco, também pode pegar aí, se você está vendo a transmissão, na descrição aí do vídeo vai estar o meu número, você fala diretamente comigo e eu envio o link para você. Amém? Tem mais algum aviso? Não? Você foi abençoado? Mas você é abençoado todo dia, amém? Vá na graça e na paz. E para alguns de nós vamos almoçar e voltar. Amém? Rema. A palavra de Deus falada. A palavra de Deus em você, na sua boca, no seu coração, no seu dia a dia. Esse foi o objetivo do reverendo Kenneth Hagin ao fundar o Centro de Treinamento Bíblico Rema nos Estados Unidos em 1974. Ensinar as verdades bíblicas de uma forma prática para que sejam aplicadas diariamente em todas as áreas da nossa vida. Conhecer a verdade liberta. Praticar a verdade transforma. E essa palavra já transformou mais de 60 mil graduados do Rema em mais de 50 nações. Vidas que agora transformam outras vidas. No Brasil, a instituição foi fundada pelos missionários Bud e Jen Wright. Após serem graduados na escola em 1983, obedeceram ao chamado de Deus. Vá para o Brasil e leve minha palavra para libertar o meu povo. Assim eles cumpriram fielmente. Só aqui temos quase 40 mil dos graduados das mais de 130 unidades em todas as regiões do Brasil. Destas, 13 funcionam dentro de presídios brasileiros, sendo luz nas trevas, mudando a história e auxiliando poderosamente na ressocialização de muitos. O Rema é uma escola para cristãos de todas as denominações, ajudando-os a serem uma bênção ainda maior para a sua igreja e o seu pastor. O curso tem duração de 2 anos, com aulas 3 vezes na semana. É um tempo inesquecível de preparação e de crescimento espiritual. Essa é a nossa história e pode ser a sua também. Acesse rema.org.br e encontre o Rema mais perto de você.